perdoar ao nosso semelhante, porque entendemos que nem todos nós estamos no mesmo patamar de compreensão, de evolução, de amor ao nosso semelhante. Então, meus irmãos, que nós possamos entender quando nos ofendem, que nós possamos perdoar, porque Deus é maior, Jesus é maior, e existe uma lei que impera no universo, a lei da ação e reação. Tudo o que nós pensamos, falamos, emitimos ou sentimos, vai retornar, porque nós estamos imersos nesse universo que Deus permite que nós estejamos aqui, no planeta Terra e em outros planetas também. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a consciência de que aquele tempo, de que era olho por olho e dente por dente, ele ficou muito atrás. Hoje nós ainda percebemos que ainda ouvimos e muitas vezes até a gente pode dizer: eu sou muito boa, mas não pise no meu calo, porque eu revido da mesma maneira. Não devemos ser assim. Devemos conter os nossos ímpetos de violência, de agressividade e colocar em prática a resignação, a caridade e o amor ao semelhante. Porque esta que é a máxima dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E nós estamos tendo a oportunidade de colocarmos em prática. E quem acredita na reencarnação, na vida eterna do Espírito, como nós espíritas, nós deveremos sempre ter esse olhar de compreensão, de perdão e de caridade. Que assim seja. Meus irmãos, a palestra da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Maurício Machado, do Centro Espírita Caminho da Verdade de Capivari de Baixo. É isso, né? Seja muito bem-vindo e que ele encontre condições adequadas para transmitir para nós tudo o que preparou. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter nesses breves minutos a reflexão mais exata possível sobre o tema que iremos tratar. Que o expositor possa transmitir com a máxima clareza possível, de acordo com os seus limites, ou os meus limites, e que através da espiritualidade ela possa chegar com clareza a todos que aqui estão presentes. Antes, um esclarecimento que eu faço sempre, Fábio, desculpa, essa é piada pronta. As pessoas costumam, principalmente em Criciúma, costumam olhar no mural e verem o nome ali, Maurício, e confundirem com Maurício Colli. O Maurício Colli, ele é mais bonito, mais magro e mais inteligente do que eu. Eu sou Maurício de Capivari de Baixo. Tá? Como eu disse, isso já é piada pronta, eu sou obrigado a falar. Meus irmãos, antes que alguns tenham dúvida, me viram ali, eu com um papel, uma caneta, desesperado, escrevendo, eu não estava psicografando. Apenas eu tive um pequeno problema com o meu equipamento e tive que transferir a palestra para o papel. Então, apenas não se animem, não vou trazer nenhuma mensagem. Apenas aquela que a espiritualidade, se Deus quiser, vai nos ajudar a transmitir a todos. Essa exposição, mais uma vez, eu creio já ter comentado aqui, a minha maior fornecedora de temas para a exposição é minha esposa. Ela tem as ideias e eu executo, como é em casa, tá? Basicamente. Tá? Ela tem as ideias, eu faço. Então, no primeiro momento, nós fizemos essa exposição em dupla. Eu fazia uma parte e ela fazia outra. E aí, infelizmente, de um momento para outro, ela resolveu que não faria mais exposição. Então, eu acabei ficando sozinho com essa empreitada. E nós começamos a observar na nossa casa
que muitas pessoas, quando chegavam muito desconfiadas, pela primeira vez que chegavam na nossa casa, chegavam muito desconfiadas, porque não sabiam exatamente o que iam se deparar, o que iam ver. Movidas muitas vezes por ideias pré-concebidas, achando que aqui haveria manifestações de espíritos, que haveria tambores, que haveria uma diversidade de acontecimentos paranormais, e chegavam muito cabreiras com o que iam ver. Muitas, e eu falo por experiência, creio que isso não acontece aqui, mas na nossa casa muitas das pessoas saíam decepcionadas, porque aguardavam, porque esperavam o espetáculo, esperavam o fenômeno. E ao perceber que temos aqui atividades buscando sempre a simplicidade, que era isso que Jesus trazia, era dessa forma que Jesus pregava, com a máxima da simplicidade possível, decepcionavam-se. Conta-se que, à época, Jesus tinha por hábito pregar ao povo, e depois de encerrada sua pregação, ele então passava as curas. Com o tempo, as pessoas passaram a reclamar. Eu não sei se reclamavam, porque Jesus falava muito. E as pessoas queriam logo que se passasse as curas. E essas pessoas passaram então a reclamar aos apóstolos, que queriam que as curas começassem antes, pois ansiavam disso, necessitavam dessa recuperação física. E os apóstolos, então, foram ter com Jesus e explicar o que as pessoas estavam reclamando. Jesus, então, pois bem, a partir de amanhã, nós passamos as curas primeiro, para depois, então, a pregação. E assim foi feito. Ao começar as atividades, Jesus logo começou as atividades de cura e depois iria para a pregação. O que ocorreu? No momento da pregação, não havia mais ninguém. Todos, por motivos vários, por desculpas várias, por sentimentos vários, partiram sem sequer ouvir a pregação. E aí Jesus, aproveitando, como ele aproveitava cada acontecimento, cada momento, cada segundo, até porque ele sabia que não seriam muitos na forma corpórea aqui nesse planeta, ele aproveitava cada instante para trazer lições, para trazer aprendizado. E ele mostra ali que nós, presos na ânsia de conquistar algo, quando obtivemos, esquecemos do resto. E ali os apóstolos entenderam a importância da pregação. Então as pessoas costumam chegar na casa, como eu disse muitas vezes, pela primeira vez, chegam desconfiadas, e aí sentam-se e ficam com medo, desconfiado, olhando para os lados para saber o que vai acontecer, se eu vou ter que levantar, se eu tenho que ficar em pé, se eu tenho que ajoelhar, o que eu tenho que fazer. Não, meus irmãos, não temos que fazer nada. Porque, como ocorre aqui, como ocorreu aqui, as atividades iniciam sempre com uma leitura harmonizadora, ou leitura de harmonização. Por que isso acontece? Na nossa casa, por exemplo, a nossa casa é muito pequena. A nossa casa, com 30 pessoas, ela está lotada. É imensa. E muitas das pessoas não ficam sem se ver a semana inteira. Então, quando se reencontram, é um tal de abraço para cá e conversa para lá, e como é que está, e como é que foi, como é que está isso, e começam a conversar. Isso é público e notório, né? Criciúma também é assim, temos uma ascendência italiana fortíssima, né? Que quando nos apercebemos, depois de um longo tempo, de 1 minuto e meio, nós já estamos gritando um com o outro. Aqui eu acho que não acontece, mas lá em Capivari acontece. Estamos falando muito alto.
E não nos damos conta. E começamos a conversar. Então, de repente, quando se começa a leitura, se observa que o silêncio impera. Porque a leitura edificadora começa a nos trazer de volta para dentro de nós mesmos. O externo vai deixando de lado. E passamos a observar onde nós realmente estamos. Numa casa de preces, numa casa de oração. Após a leitura de harmonização, passa-se então a uma prece inicial. E meus irmãos, normalmente, uma das primeiras frases ditas nessa prece inicial é: vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. E isso funciona como uma ordem dentro da nossa mente. Nós passamos a nos reconectar com Deus, com a divindade, imediatamente. Realizada essa conexão, estabelecida essa ligação com o alto e concluída a prece inicial, passa-se então a exposição. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas com ideias, infelizmente, repito, com ideias equivocadas, acham que o trabalho ou a atividade mais importante que ocorre numa casa é o passe. Porque depois de encerrada a palestra, a exposição doutrinária, há uma prece de encerramento, algumas vezes com uma vibração, outras vezes uma prece mais simples ou mais rápida, e normalmente passa-se então a aplicação da fluidoterapia, ou seja, o passe. Funciona dessa forma a atividade doutrinária numa casa espírita, se há algum irmão que aqui está chegando pela primeira vez. Simples assim. Ou seja, dependendo do expositor, dependendo da quantidade de pessoas que irão para o passe, da quantidade de médiuns disponíveis para o passe, ou do procedimento daquela casa, a pessoa ainda dá tempo de chegar em casa para a novela. Muitas vezes, repito, equivocadamente, achamos que o passe, então, que é a parte final dessa atividade, ele é a atividade mais importante, o procedimento mais importante. E eu revelo que o irmão ou a irmã que dessa forma pensa está equivocado. Na nossa casa, já há algum tempo que isso não acontece, mas durante muito tempo acontecia o seguinte: pessoas chegavam na casa por volta das 8h22, 8h25, para não dar muita bandeira que está chegando direto para o passe, então chega faltando uns 5 minutos para terminar a exposição, assiste o trechinho da exposição para poder ir para o passe. Essas pessoas que agiam assim, eles perdiam 25 minutos de tratamento, por baixo. Por baixo. Porque, meus irmãos, todos nós, sem exceção, desde a pessoa mais inteligente à pessoa mais simples intelectualmente. Desde o homem ou a mulher mais poderoso, mais rico, ao homem ou a mulher mais humilde. Todos nós estamos em busca de curas, de tratamentos para as nossas mazelas, sejam elas físicas, corpóreas, sejam elas morais, sejam elas de relacionamentos, sejam elas quais foram. Todos nós buscamos estas curas. Muitas vezes damos o nome para estas curas de busca pelo conhecimento, busca pelo descobrimento de si próprio, busca do autoconhecimento. Todos nós damos o nome que melhor nos convém. Mas, basicamente, buscamos curas. E quando chegamos aqui,
ou em qualquer outro ambiente de oração, nós vamos encontrar, ou nós podemos encontrar isso. Quando estamos buscando esta cura, é necessário que nós estejamos aptos, receptivos a recebê-las. Querendo receber com afinco, com desejo profundo. Não é só falar. Eu recordo que uma vez eu cheguei na casa da minha mãe, e estava lá conversando com ela, e a minha irmã que morava com ela estava saindo, se despediu. Não, estou indo na igreja, tal. E a minha mãe comentou comigo, a Salai tem ido, a minha irmã, com esse nome estranho, mas o nome dela é esse mesmo, Salai. Ela está indo na igreja, ela está indo rezar por nós estamos passando por momentos difíceis. Só ela que vai? Não, ela reza por mim e por ela. Não funciona assim. Não funciona assim. Ela até, a minha mãe, até vai receber esta cura que deseja. Um pouco desse tratamento que busca. A minha mãe vai receber. Mas não vai ser como ela quer. Porque é necessário que nós queiramos de verdade. Não basta a gente pedir a outra pessoa. Seria muito fácil, então, eu parar ali na frente, na esquina, vendo os irmãos chegando. Senhor, vocês estão indo para o centro? Sim. Então, por favor, rezem por mim, porque eu vou sair para pular o carnaval. Não é assim. Não é tão simples assim. Então nós temos que estar aqui buscando com desejo esse tratamento, buscando desejo com vontade de nos curarmos. E estando nós aptos a isso, a espiritualidade realiza esses tratamentos dentro de nós, individualmente, durante esse momento de palestra. O tratamento espiritual que, por exemplo, normalmente a casa espírita recomenda, quando buscamos, quando desejamos, quando temos necessidade de receber, normalmente se constitui de preces, palestras, passes, água fluidificada e evangelho no lar. Precisamos de tudo isso. A falta de um desses elementos pode prejudicar bastante o nosso tratamento, seja ele qual for. Então nós temos que buscar com a dedicação que nós mesmos merecemos de nós mesmos. É muito fácil a gente encontrar desculpas, nada mais humano do que colocar a culpa das nossas dificuldades em outros seres, em outras pessoas, em outras situações, quando a responsabilidade é nossa. E nesse momento, durante a exposição, cada um de nós está recebendo a sua cota parte de fluidos que nos beneficiam, que nos ajudam. E quando vamos para o passe, é como se fosse um curativo de todo esse tratamento. É o fechamento de toda essa atividade. Mas a palestra, meus irmãos, é fundamental nesse processo. É através dela que nós buscamos e nos reconectamos. Estamos religados ao alto. Um companheiro me contou uma vez que um amigo seu passava por um momento muito difícil, vivenciava uma situação muito complicada. E esse amigo, então, confidenciou a esse colega a situação vivida. E ele, como era um frequentador assíduo, um trabalhador de uma casa espírita lá da região, e disse para esse amigo, olha, faz o seguinte, vai lá no centro, vai lá, assiste a palestra, toma um passe. Quem sabe tu vais encontrar a luz para resolver esse teu problema. Quem sabe está lá informações importantes para superar essas dificuldades que estás enfrentando. E a pessoa, então, assim o fez. Foi assistir a palestra. E
qual não foi a surpresa que o tema da noite abordava justamente a situação da pessoa. O tema atingiu a pessoa no ponto que ela precisava. Esse meu conhecido, feliz ao assistir, escutando a palestra e pensando nesse amigo querido, disse, poxa, que bom. O tema está abordando exatamente a situação. Esse amigo, quem sabe, ele vai encontrar a solução para o seu problema. E assim que terminou a palestra, ele foi muito feliz, ele é uma pessoa muito empolgada, ele foi muito feliz em abraçar esse amigo, esperando dele o retorno, né, de ter ali encontrado um ânimo para superar a dificuldade. E o amigo foi de dedo na cara dele, disse, nunca mais faço um negócio desse. Porque eu confidenciei o meu problema achando que tu teria a privacidade de não contar isso para ninguém. Tu fosse lá e contasse para o palestrante e ele fez a palestra por minha causa. Não faça mais isso. E quando esse colega contou essa situação, já fazia uns 2 anos, essa pessoa nunca mais falou com ele. A palestra fez ele perder uma amizade. Porque isso acontece com muita frequência, meus irmãos. Vivenciamos dificuldades e chegamos na casa espírita ou chegamos na igreja e o tema abordado pelo expositor espírita, pelo padre, pelo pastor, é justamente a situação que estamos vivenciando. Por isso, cabe-nos o interesse de resolvermos os nossos problemas partindo de nós mesmos. É muito comum isso acontecer. Todos nós estamos, repito, todos nós estamos em busca de curas. Todos nós estamos em busca de tratamentos. Às vezes, é verdade, acontece de a gente chegar ali no mural, observar, nossa, é o Maurício. Pô, se for o Maurício de Criciúma, ainda muito que bem, né? Mas se for o Maurício de Capivari, não, semana que vem eu não vou. É comum também, isso acontece às vezes, e a gente observa, que a pessoa, não, eu já vim 3 palestras seguidas, 3 semanas seguindo palestra. Na semana que vem eu não vou. Ainda mais que é o Maurício de Capivari. Não, já tá bom. 3 seguidas já tá bom, eu posso faltar a próxima. Como se a casa dependesse, ou a doutrina espírita dependesse das pessoas. Não, meus irmãos. Somos nós que dependemos da casa. Somos nós que dependemos da doutrina espírita. Porque é ela que nos dá a energia para prosseguir. É ela que nos dá o consolo para enfrentarmos as nossas dificuldades. Se de uma hora para outra ninguém mais vir, se essa casa não tiver mais público, se for necessário que ela se encerre, outras casas abrirão em outros lugares. Nós temos aqui, eu não tenho a menor ideia, eu acho que é a primeira vez que eu falo para um público tão grande, gente. Repito, a nossa casa com 30 pessoas, ela está lotada. O Fábio manda para mim, ele manda uma sinopse. O palestrante de hoje, eu me sinto a pessoa mais importante do mundo. Eu sei que vocês fazem isso sempre, mas para mim, eu achei o máximo. Primeira vez que ele me mandou o áudio da palestra, então eu saí mostrando para todo mundo. Minha cidade é pequena, eu saí mostrando para todo mundo. Nós temos aqui um grupo grande, eu acho que mais, 300 pessoas. É isso, Fábio? Umas 300 pessoas. Eu acho praticamente impossível de termos aqui 2 pessoas com gostos totalmente iguais. Totalmente iguais em todos os pontos da sua vida. Muito difícil isso acontecer. Muito difícil. De um grupo de 300 pessoas. Imaginamos nós, então,
num grupo menor, como são o grupo de expositores. O grupo de expositores, meus irmãos, nas nossas cidades, são muito pequenos. Os agendadores de exposições se quebram para montar as agendas. Não é fácil. E a nossa casa é pequena, repito, uma palestra por semana e eu já passo o trabalho. Quem faz isso lá sou eu. Imagina uma casa como essa com vários dias de exposições. E cada expositor, ou seja, nesse grupo pequeno, como nós não temos aqui pessoas que estão assistindo à exposição, pessoas iguais, não temos expositores exatamente iguais. Então, cada um dos expositores tem um estilo de fazer a sua exposição, tem a forma de ver este ou aquele tema. Porque nós somos a soma de várias experiências. O ser que está aqui, ele é uma soma de milênios de experiências. E reage de forma diferente. Assim como cada expositor. Então nós temos expositores filosóficos que abordam o tema com uma grande sensibilidade. Temos aquele professoral, que a gente se sente numa sala de aula. Temos o engraçado, o bem-humorado, que apresenta a exposição sempre com muita leveza, com toques de humor. É importante o estilo de cada um, porque, como eu disse, não temos aqui, ou provavelmente não temos aqui, duas pessoas com os mesmos gostos. Então, cada exposição vai tocar de forma diferente a quem assiste. E por isso é necessário pessoas com estilos diferentes. A primeira vez que eu fiz uma exposição, eu não sei o que aconteceu comigo, talvez eu, movido por aquela calma que só o desespero dá, primeira exposição, eu resolvi colocar uma piadinha no meio da exposição. Eu acho, porque como eu sou uma pessoa que gosta de exposição engraçada, bem-humorada, eu achei que eu podia fazer isso também. E contei uma piadinha, e era necessário a risada das pessoas, porque a partir dali eu dava o segmento na exposição. E ninguém riu. Porque a piada não tinha graça. E foi difícil para eu continuar ali. Eu achei que eu poderia fazer uma piada, uma exposição engraçada, quando eu descobri, comecei a perceber ali que eu não era engraçado. Então, foi necessário algum tempo para eu tentar encontrar a maneira, meu estilo de fazer exposição. Que eu até hoje eu não achei. Mas é necessário cada um buscar isso. E para os irmãos, eu entendo que, palestra do Maurício, eu não vou assistir. Foi chata, foi sem graça. Ok? Mas na semana que vem, eu tenho certeza que o expositor vai ser muito melhor. Que a exposição e que o tema abordado vai nos tocar como ela deveria. Então, quando nós, movidos muitas vezes, 3 vezes, já vim 3 vezes na exposição, posso faltar? Pode ser que naquela palestra que a gente não veio, seja justamente a solução para o nosso problema. Então, meus irmãos, eu peço a caridade para nós mesmos, que buscamos essa cura, esse tratamento que todos nós necessitamos, que ao observarmos, o ideal era que a gente não observasse, mas ao observarmos o nome da exposição, do próximo expositor, tenhamos a caridade de ainda assim vir, mesmo que não goste do estilo do expositor, mesmo que não concorde com, às vezes, com as ideias apresentadas, a forma como ele apresenta, mas busquemos estarmos aqui, conectados com o alto, porque o interesse é nosso. O objetivo é nosso. O expositor é um mero condutor de pensamentos para facilitar esse tratamento. Seria a mesma coisa de nós não irmos ao médico na continuidade dos nossos tratamentos físicos, porque a gente não gosta da secretária.
quando o prejudicado somos nós. Então, meus irmãos, eu peço a caridade para que continuemos a buscar essa nossa cura. Para que lutemos com vontade, com afinco, reforçando o nosso reequilíbrio físico e orgânico. A mensagem de hoje, a reflexão, visa trazer esse reforço. Visa trazer o desejo a nós mesmos pelo nosso melhoramento. Não o melhoramento da casa, não o melhoramento do expositor, mas o nosso. E ao sairmos daqui e olhar para o mural, se olharem lá, Maurício de Capivari, venham por caridade. Meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar no reforço dessa nossa ligação. Que a espiritualidade encontre nos nossos pensamentos a disponibilidade para recebermos esses fluidos, essas energias que nos recuperam, que nos amparam, que nos consolam, que reforçam dentro de nós o desejo de nos melhorar. Que esta casa esteja sempre aqui, pronta a receber cada um de nós, cada irmão que busca esse melhoramento, cada irmão que chega aqui desanimado, sem esperança, desconsolado. Que nós possamos ser pessoas que emanam estas energias, auxiliando a cada um daqueles que aqui buscam. Que Jesus nos abençoe a todos. Tenhamos todos nós uma boa semana. Feliz ano novo, né? Porque o ano está começando agora, né? Tenhamos todos nós uma boa semana, um bom final de semana e um bom ano. Que assim seja. Uma boa noite. Obrigado, Fábio, pelo convite. Nós agradecemos ao Maurício, muito obrigada pela disponibilidade de vir trazer a mensagem e que a espiritualidade amiga possa te acompanhar na volta, que tudo dê certo. E agora, unidos que nós estamos diante de todo esse esclarecimento, vamos auxiliar a espiritualidade na magnetização das águas. Que sejam depositados os fluidos benéficos e curativos para o reequilíbrio e a cura de quem dela fizer uso. Vamos pedir também por todos os nossos irmãos doentes que se encontram nos leitos dos hospitais, doentes em suas casas, muitas vezes abandonados nas ruas, as crianças abandonadas, às vezes nos seus lares, nos orfanatos, os idosos. Enfim, pedimos por todos os irmãos que passam pela dor física, pela dor do espírito, pela dor emocional, pelos conflitos existenciais, como foi colocado. Que todos possam receber o auxílio e o amparo. Diante de toda essa união, deste pensamento, dessa ligação com o alto, a espiritualidade está aposta para a realização do passe. O passe é transfusão de energia e cada um de nós recebe conforme o nosso propósito de receber. Que possamos, meus irmãos, estar conectados com a divindade, com a espiritualidade amiga e Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, ei-nos aqui de espírito em súplica no campo em que nos situastes. Que nós possamos compreender, aceitar, procurar na vida eterna a beleza e os ensinamentos da temporária vida humana,
Muitas vezes somos ágeis pelo raciocínio e somos tardios no sentimento, no amor, na caridade. Que tenhamos em nosso dia a dia a certeza do teu amparo, da tua proteção, de que nós nunca estamos sozinhos, que o teu amor sempre está a nos auxiliar e a nos fortalecer. Então, agradecidos por este momento, por esta oportunidade, elevamos até a Ti a nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós deveremos perdoar a todos que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos e encerramos os trabalhos da noite de hoje. Que os irmãos tenham todos uma boa noite, que todos tenhamos uma boa noite e um final de semana